Fala galera do primeiro ano, 1001, tô morrendo de saudades de vocês. Bom, como a gente vem nesse momento de revisão, a aula de hoje é sobre revisão do livro 2. Eu sempre vou usar aqui nessa aula de hoje o livro 2 para fazer algumas questões com vocês, certo? Então vamos a elas. Eu tenho livro 2, Biologia 1, página 11, é o exercício de número 3, o exercício rosinha, certo? Então vamos nessa, ó. Nos organismos vivos, a degradação do ATP em ADP mais fósforo libera a energia necessária ao trabalho celular. A produção de ATP exige energia que, em geral, é promovida da degradação da glicose em processos complexos como a respiração celular. Sobre esses fenômenos biológicos foram feitas as seguintes preposições. Nos organismos de respiração aeróbica, a degradação da glicose libera mais energia para a produção de ATP do que naqueles de respiração anaeróbica, ou que o faz por fermentação. Isso sim, até aqui está correto, tá, molecada? A respiração aeróbica, ou seja, usando o oxigênio, gera mais energia mesmo. Isso se explica pelo fato de que, no primeiro caso, a glicose ser totalmente degradada a dióxido de carbono e água. Todo verdade, tá, molecada? Quando a gente tem a respiração aeróbica, a gente pega a molécula de açúcar, quebra ela até o final. Já quando a gente não tem a molécula de oxigênio, a gente pega a de açúcar e vai quebrar em compostos grandes ainda. Belezinha? Show? 2. As reações químicas que levam à produção de ATP a partir de ADP mais fósforo na respiração celular necessita da ação de proteínas com poder catalítico. Sim, é verdade. Lembrem-se que lá na glicólise, por exemplo, que é a primeira etapa, logo a primeirinha, acontece em 10 reações químicas, ao qual só rola porque tem muitas proteínas, muitas enzimas ali fazendo as suas atividades. Tudo bem? Bom, os organismos autotróficos utilizam apenas energia luminosa para a produção de ATP a partir de ADP? Não, molecada. Os seres autotróficos também apresentam mitocôndria, certo? E farão a respiração celular igual a nós. Eu estou cansado de falar isso com vocês. Gente, plantinha respira igual a gente. A respiração celular nossa é igual a da planta e vice-versa. O que a plantinha faz a mais chama-se fotossíntese, algo que nós não conseguimos fazer. Então, essa alternativa aqui, afirmação 3, totalmente errado. Afirmação 4, somente os organismos heterotróficos que se utilizam da energia liberada da conversão de ATP em ADP para a realização do trabalho celular? Não, claro que não. Os seres que são autotróficos também necessitam dessa energia. Show de bola? E a última afirmação, o pouco aproveitamento energético na fermentação ou respiração anaeróbica para a produção de ATP se deve ao fato de que, nesses casos, resultarem moléculas ainda muito energéticas após a degradação da glicose. Sim, isso é verdade. Show de bola? Então a resposta certa, letra A. Lembrem-se, quando a gente não tem oxigênio, eu quebro a molécula de açúcar e formo piruvato, que são moléculas grandes. E esse piruvato vai entrar lá na fermentação e vai produzir moléculas grandes também, como é o caso do etanol, do ácido lático, moléculas que têm uma capacidade energética ainda que não dá para ser explorado pelos organismos vivos. Show? Então vamos lá. Página 41, Biologia 1, página 41, questão número 1. Show de bola? O esquema a seguir representa as etapas do metabolismo energético da glicose em bactérias aeróbicas com oxigênio. Show de bola? E aqui na imagem está mostrando o seguinte, cadeia respiratória, lá da fosforilação oxidativa. Aqui no meio está mostrando o ciclo de Krebs. Legal? E aqui de glicose, para entrar em ciclo de Krebs, é a famosa glicólise, a primeira etapinha. Com base nas informações contidas no esquema e nos conhecimentos sobre a respiração celular, responda. Em procariotos e eucariotos, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória ocorrem em locais distintos.
em quais locais, respectivamente, esses processos celulares ocorrem em um aracnídeo. Bom, primeiramente, aracnídeo, moçada, são os escorpiões, os carrapatos e as aranhas, certo? São animais, não são bactérias. Bom, se é um animal, tem mitocôndria. Aonde que ocorre o ciclo de Krebs? Acontece lá na matriz mitocondrial. E a cadeia respiratória? Lá nas cristas da mitocôndria. Show de bola? Respostinha, letra A. Próxima questão. Biologia 1, página 41, questão de número 2. Vamos a ela. Analise a tabela a seguir. Tipo de fermentação. Lembrem-se, eu até comentei com vocês, existem para mais de 40 tipos de fermentação. Para nós, nível ensino médio, que vai prestar o Enem, é mais interessante a alcoólica, a lática, a acética e mais ou menos. A acética é aquela que vai produzir o famoso vinagre. A butrírica, e aí já não importa muito, tudo bem? É só a gente prestar atenção aqui no que a tabela está mostrando para a gente. Na alcoólica, o produto final vai ser o etanol. Exemplos, leveduras. As leveduras fazem a fermentação alcoólica. Na fermentação lática, será produzido álcool lático ou ácido lático. Na acética, álcool acético. Na butrírica, álcool butrírico. Show de bola. Na tabela apresentada, nota-se variações de fermentação com algumas características. Com base nessas afirmações e nos conhecimentos sobre o assunto, assinale a alternativa correta. Letra A. Independentemente do tipo de fermentação, essa ocorrerá na ausência de oxigênio e no interior de organelas membranosas. Molecada, acontece que bactérias, por exemplo, não têm as famosas organelas membranosas. Bactéria é procarioto e procarioto não tem núcleo e não tem organela. Por isso que letra A não é. Letra B. Na fermentação ocorrerá invariavelmente a descarboxilação de moléculas orgânicas. Falso. Não rola não. Letra C. A fermentação é realizada por organismos procariontes, apenas pelos organismos procariontes? Não, dá para ser feito por organismos eucariotos. Leveduras são fungos e fungos são eucariotos. Letra D. O aceptor final de hidrogênio na fermentação será um composto inorgânico? Não. Resposta certa, letra E. O produto final é energético por ter sido originado de uma quebra parcial da molécula orgânica. Ou seja, eu não quebrei a molécula de açúcar até o final. Eu quebrei ela parcialmente. Show de bola? Página 42, questão número 3. Normalmente, as células do organismo humano realizam a respiração aeróbica, na qual o consumo de uma molécula de glicose gera moléculas de ATP. Contudo, em condições de anaeróbicas, o consumo de uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas 2 moléculas de ATP. Eu já tinha falado disso para vocês. Lembre-se o seguinte, quando a gente está fazendo uma atividade intensa, a gente está correndo muito, nadando muito por um longo período de tempo, acontece que mesmo a gente respirando, mesmo a gente jogando oxigênio para dentro, o consumo de oxigênio nas nossas células é tão alto que vai faltar oxigênio para as nossas células. E aí o nosso corpo vai parar por isso? Não, a gente entra em anaerobiase, beleza? A gente começa a fazer a famosa fermentação. Show de bola? Aí o gráfico vem mostrando consumo de glicose, show, e concentração de oxigênio. Qual curva representa o perfil de consumo de glicose para a manutenção da homeostase, ou seja, do equilíbrio de uma célula, que inicialmente está em condição anaeróbica, ou seja, ela está sem oxigênio. Uma célula nossa está sem oxigênio. Se ela está sem oxigênio, ela está fazendo fermentação, beleza? Consumindo absurdos de moléculas de glicose. Afinal de contas, como o texto mesmo falou, produzir energia sem um oxigênio gasta muita molécula de glicose. Show de bola? É submetida a um aumento gradual de concentração de oxigênio. Ou seja, eu estou em anaerobiase.
comecei a dar oxigênio, o meu consumo de glicose vai aumentar ou vai diminuir? Molecada, vai diminuir, porque eu vou conseguir produzir mais energia com menos moléculas. Então, o gráfico, e a linha do gráfico que está representando é a linha 5. Biologia 1, página 23, questão número 5. Diz o seguinte: na fotossíntese, a energia da luz absorvida pelos pigmentos excita os elétrons para níveis mais elevados de energia. Os elétrons energizados são transferidos dos centros de reações dos fotossistemas para formar intermediários ricos em energia. Uma simplificação da sequência desse fluxo de elétrons está representado a seguir. Assinale a alternativa com a sequência correta. Então, molecada, ele quer o seguinte: ele quer que você demonstre para mim por onde esse elétron vai passar lá na fotossíntese, lá na fase clara. Acontece que o elétron ele vai passar da seguinte forma: ele começa lá na molequinha de água, lembra a fotólise da água, tem que quebrar essa molequinha de água. Feito isso, o elétron vai ficar petequeando ali na cadeia ali, na transportadora de elétrons, até fazer com que o NADP pegue o hidrogênio, virando NADPH. Esse NADPH vai ser usado lá no ciclo de Calvin, também chamado de ciclos das pentoses, lá da fase escura. Show de bola? Então, essa vai ser a sequência correta, porque veja bem, o fotossistema 2, por exemplo, questão C, por exemplo, alternativa C, está falando que é do NADPH2 para o fotossistema 2, mas na verdade seria o contrário. O elétron passa primeiro no fotossistema 2 para depois no NADPH. Belezinha? A sequência correta vai ser letra B. Na página 43, a questão de número 6 fala o seguinte: cientistas construíram uma máquina que captura a radiação solar em sua parte superior e água e CO2 em suas laterais. No interior da máquina, a radiação solar e os gases capturados reagem com o elemento químico sério. A máquina, então, expele gás oxigênio, gás hidrogênio e monóxido de carbono. Só um parênteses, molecada. Monóxido de carbono é um gás extremamente perigoso. Ele não tem cheiro, ele começa a dar sono na pessoa que está inalando esse gás e a pessoa acaba morrendo asfixiado, beleza? Tome muito cuidado com o monóxido de carbono. Como mostra a figura. Show de bola. A figura está aqui mostrando a radiação solar entra aqui por cima, passa pelo quarto, pela janelinha de quartzo, vem aqui e tá. Legal. O funcionamento dessa máquina se assemelha à etapa, molecada, tá usando luz, né? Bom, se tá usando luz, qual é a etapa da fotossíntese está sendo replicada aqui? A fase que necessita da luz ou a fase que não necessita da luz? É óbvio que é a fase que usa a luz, chamado de fase clara ou fotoquímica. Foto é luz, beleza? Então, por isso que é letra B de bola. Página 43, exercício 7. A fotossíntese consiste em um processo metabólico pelo qual a energia da luz solar é utilizada na conversão de dióxido de carbono e água em carboidratos e oxigênio. Belezinha? Essa é a ideia da fotossíntese. Eu pego luz, CO2, água, dou uma chacoalhadinha, produzo carboidratos e oxigênio. Maneirinho. Com relação a esse processo, considere as seguintes afirmações. Primeira afirmação: a produção de carboidratos ocorre na etapa fotoquímica? Não. O carboidrato ele é produzido na fase escura, também chamada de fase química. 2. A água é a fonte do oxigênio produzido pela fotossíntese? Sim, molecada, porque logo quando rola a fotólise da água, logo quando a gente quebra a molécula de água, eu produzo hidrogênios livres e o oxigênio. Esse oxigênio é liberado para a atmosfera na forma de O2, gás oxigênio. Tudo bem? Então, afirmação 2, correta. Afirmação 3. A etapa química ocorre no estroma dos cloroplastos? Sim, ocorre lá no estroma. O estroma é aquela parte gelatinosa que está entre a membrana interna e os tilacoides. Show de bola? Então, a resposta certa, letra D, alternativa 2 e 3. Página 39, questão 2. Leia a tira de quadrinhos a seguir. Crack, crack, crack. Os pintinhos nascem assim, todos molhados. Eu em Santa. Os pintinhos nascem molhados devido principalmente ao material proveniente
Letra A, do amnion. Sim, molecada, o âmnion é aquela membraninha que vai ter bastante aguinha que protege contra choques mecânicos. E também do alantoide, que é aquele anexo que vai produzir, que vai armazenar, as excretas do pintinho em desenvolvimento. Por isso que a resposta é a letra B. Página 39, questão número 4. Anexos embrionários originam-se de folhetos germinativos, constituindo-se em estruturas que auxiliam na proteção e nutrição do embrião durante o seu desenvolvimento. Correlacione o anexo embrionário à sua função. Aí vem a tabelinha. Se liga no comando. Assinale a alternativa correta que apresenta a ordem de cima para baixo da correlação entre as colunas. Então, eu quero na ordem que vem aparecendo aqui. Belezinha? Então vamos lá. Evitar a desidratação do embrião e proteger contra choques mecânicos. Quem é que faz isso? É o amnion. Beleza? Então já vou colocar número 3 aqui em cima. Armazenar reservas nutritivas. Quem é que faz isso? É o saco vitelínico. O vitelo, moçada. A geminha do ovo é o vitelo. Aquilo ali é altamente proteico. Dá energia pra caramba pro pintinho, pro bichinho que está lá se desenvolvendo, certo? Promover trocas gasosas e permitir passagem de nutrientes. Quem é que vai fazer isso? Placenta. Lembre-se que placenta só nos mamíferos. Armazenar excretas produzidas pelo embrião é a função do alantoide. Então, a resposta certa ficou letra B. Biologia 2. Agora a gente entra em Biologia 2, página 13, questão 9. Exercício rosinha. A figura a seguir representa o desenho esquemático de uma célula bacteriana. Como todo o ser vivo, este também se reproduz e transmite as informações genéticas à sua descendência por meio do seu DNA. Aí aqui está a célulazinha de uma bactéria. Note que não tem organelas aqui dentro, beleza? O que eu tenho são parede celular, ribossomos, que não é uma organela, é uma estrutura celular extremamente importante, mas não é uma organela. Tem o plasmídio, que é um DNAzinho circular. Tem o nucleóide, que é o cromossomo de uma bactéria. Lembrem-se que a bactéria só tem um único cromossomo, beleza? E o mesossomo, que é essa invaginaçãozinha que rola aqui dentro. Show de bola? Maneiro. A alternativa que cita os dois componentes celulares bacterianos que contêm moléculas de DNA é: bom, eu vou ter DNA dentro de uma bactéria no nucleóide, obviamente, e nos plasmídios, que são DNAs circulares extras que algumas bactérias podem apresentar. Show de bola? Então, letra C de Cristo. Página 23, da Biologia 2, questão número 1, exercício azul. Grande parte das doenças humanas são causadas por bactérias patogênicas que, ao penetrar no corpo humano, instalam-se junto às células de diversos órgãos, promovendo infecções bacterianas. Relativa às doenças bacterianas, selecione a alternativa correta. Letra A. O agente etiológico da sífilis, uma doença gastrointestinal. Molecada, a sífilis ela não é uma doença gastrointestinal, certo? Ela é uma DST. B. Gastroenterite é um termo aplicado para doenças que provocam inflamações na mucosa gástrica e intestinal. Beleza. Cujos agentes etiológicos são a Bordella pertussis e Salmonella, transmitidos sexualmente? Não, molecada. Eu pego o Salmonella quando eu me alimento de algum nutriente, de alguma comida contaminada ou de água também contaminada, certo? Letra C. O botulismo é uma intoxicação alimentar que pode levar a óbito causado por toxinas produzidas pelo Clostridium botulinum. Beleza. Adquirido por meio da ingestão de água contaminada? Não. É através de alimentos contaminados, principalmente daqueles alimentos que são enlatados. Quando a latinha estiver estufada, você nem ouse abrir essa lata. Show de bola? Porque é muito perigoso. O botulismo ele pode te levar a óbito porque faz parada muscular, certo? O seu diafragma, por exemplo, vai parar e aí você não respira, logo você morre. Letra D. A hanseníase, nome gourmet para lepra. Tá, molecada? Hanseníase e lepra, mesma coisa. É uma bacteriose incurável? Não. A lepra tem cura. A gente faz um tratamento com antibióticos e alcança a cura.
Letra E. A cólera tem como agente etiológico o Vibrio cholerae. Sim, ok. Transmitido por água ou alimentos contaminados. Verdade. Cruz ou mal cozido. Sim, é isso aí, é dessa forma que se pega cólera. Lembre-se que a cólera ela vai causar como sintoma principal uma diarreia extremamente forte e as fezes serão tão aquosas que você acaba entrando em um quadro de desidratação. Tanto que quando a pessoa está com uma cólerazinha, tem que beber bastante água, bastante soro. Tudo bem? Página 41, exercício 8. Leia os trechos de duas notícias. Casos de leptospirose crescem na região. A MPS, o nome de uma menina, tem 12 anos e está desde janeiro em tratamento de leptospirose. Ela perdeu a tranquilidade e encontrou nos ratos os vilões de sua infância. Se eu não os matar, eles me matam, diz. Seu medo reflete um dos maiores problemas do bairro, a falta de saneamento básico e o acúmulo de lixo. Segunda notícia, 8 suspeitos de leptospirose. A cidade ficou sob as águas na madrugada de anteontem e, além de 120 desabrigados, as inundações estão fazendo outro tipo de vítima. Há 8 suspeitos de casos de leptospirose transmitida pela urina de ratos contaminados. As notícias dos demais jornais sobre os casos de leptospirose estão associadas aos seguintes fatos. Aqui, moçada, tem uma lista de fatos que acontecem que aumentam bastante a quantidade de casos de leptospirose, como foi lido nas notícias, belezinha? A sequência de fatos que relaciona corretamente a leptospirose, o lixo, as enchentes e os roedores é o seguinte. Vai ser primeiro a afirmação 2, o acúmulo de lixo cria ambientes propícios para a proliferação de ratos. Depois, 3, o lixo acumulado nos terrenos baldios e nas margens dos rios entopem bueiros e comprometem o escoamento das águas em dias de chuva, o que vai para a afirmação 1. Quando ocorre uma enchente, as águas se espalham, além do lixo acumulado, todos os dejetos dos animais que ali vivem. E por último, as pessoas que vivem nas regiões assoladas pelas enchentes entram em contato com a água contaminada, têm grande chance de contrair a leptospirose. Belezinha? Biologia 2, página 37, exercício 1, a gente vai falar sobre os fungos agora. As fotos a seguir mostram alguns representantes de um reino que possui uma ampla variedade de espécies. Alguns são formadores de bolores, mofos, cogumelos, orelhas de pau. E uma espécie unicelular é utilizada na produção do pão. Belezinha? A respeito desses organismos, é correto afirmar que, letra A, algumas espécies de fungo associam-se a caules de plantas para formarem as micorrizas. Molecada, até rola micorriza. Só que não é uma associação dos fungos com os caules, mas sim dos fungos com as raízes das plantas. Tudo bem? Essa associação ela faz bem tanto para os fungos quanto para as plantas. Tudo bem? Letra B. A associação mutualística entre determinadas espécies de fungos e algas resulta na formação de algas superiores? Não, resultam na formação de líquens, um dos organismos mais resistentes do nosso planeta. Normalmente é ele que inicia o processo de sucessão ecológica. Letra C. As espécies saprófagas de fungos são importantes porque atuam na produção de matéria orgânica pela fotossíntese. Meus amores, fungos não fazem fotossíntese. Os fungos não apresentam clorofila, por exemplo. Eles não têm essa capacidade de fazer fotossíntese. Por isso que foram retirados do reino Plantae e criado um reino só para eles, o reino Fungi. Quando a gente compara um fungo com uma planta, fica evidente que esse fungo não tem nada a ver com a planta, é muito mais próximo de um animal do que de uma planta, por exemplo. Letra D. Os fungos apresentam paredes celulares. Verdade. De celulose? De celulose não, meus amores. Eles apresentam parede celular, sim, mas de quitina. Parede celular de celulose, somente as
plantinhas. A resposta certa é a letra E. As espécies pluricelulares têm um corpo organizado em micélio constituído de hifas. Hifas são aquelas estruturas filamentosazinhas do corpo do fungo que são exclusivaças dos fungos. Só os fungos apresentam hifas. Se você vê no enunciado, um organismo tal que é formado por hifas, tenha certeza que ele está falando de um fungo. Molecada, espero que vocês tenham curtido esses exercícios de hoje. Mole, mole, fácil, fácil. Continuem fazendo as atividades. Próxima aula também vai ter exercícios para a gente fazer. Beijão. Até a próxima.